O povo de Israel, voltando ao meu ponto principal, sabia que por si mesmos eles não poderiam ter acesso à fonte de toda a luz, de toda a bênção, de toda a graça, de todo o favor, a fonte de vida que é o próprio Deus. Eles precisavam de um mediador, de um sacerdote. E no Velho Testamento a gente lê que o próprio Deus decidiu santificar e preparar alguns homens para o representar diante dos homens e para representar os homens diante de Deus. A posição de sacerdote é muito importante. No Velho Testamento ela é tratada de forma tão importante ou mais do que um rei que sobe ao trono. Deus, ele ordenou no Velho Testamento a fabricação do tabernáculo, uma tenda móvel. E mais tarde, o templo permanente em Jerusalém. E Deus deu várias instruções de como ele gostaria de ser adorado. Como ele deveria ser adorado. E ele escolheu sumos sacerdotes dentre o povo para o povo. Hebreus 5:1 fala assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados no templo, no tabernáculo. O papel do sacerdote então era conduzir as pessoas à presença de Deus, ajudá-los a lidar com os seus próprios pecados do jeito prescrito por Deus. Cuidado, talvez nessa igreja tenha alguém aqui, cabeça de ovo, querendo lidar com os seus pecados do seu jeito. E você acha que não, se eu estou fazendo e estou fazendo com sinceridade. Cuidado, você vai para o inferno com a sua sinceridade. Você tem que largar a mão de querer agradar a Deus do seu jeito e falar: Deus, como é que você quer ser agradado? Esse é um problema. Tem muito crente que fala: eu vou servir a Deus, mas eu vou servir do meu jeito. Eu já falei para vocês de um colega meu que queria ser meu amigo, queria ser meu colega, queria me amar do jeito dele. E ele comprou um barco, e ele coloca aquele barco lá no lago, perto de Bragança, e ele queria que eu fosse para o barco, mas eu gosto de jogar futebol, eu gosto de estar com os irmãos, eu não gosto de estar sozinho com alguém no barco. Por mais legal que o barco seja, por mais legal que aquele colega seja, se ele quisesse me amar, ele que fosse para o campo de futebol comigo. Se ele lesse um pouquinho a minha pessoa, ele iria entender que o melhor jeito de me amar é do meu jeito. E com Deus é a mesma coisa. Para de querer adorar a Deus do seu jeito. Por isso que a sua vida não está sendo frutífera. Você é sincero. Você é inteligente. Você é isso, você é aquilo. Mas você está tentando viver a vida cristã do seu jeito. Você falou: não, o pastor Silas fala um monte de coisa sobre a igreja. Não, eu vou levar a igreja do meu jeito. Para com isso. Para com isso. O povo de Israel, Deus deu para eles sacerdotes para ajudá-los a lidar com o pecado do jeito prescrito por Deus. Eles administravam todos os sacrifícios que eram oferecidos diariamente no templo a Deus. E isso incluía, inclusive, meus irmãos, inspecionar os animais que os adoradores traziam, para evitar que um adorador fosse punido e castigado por Deus por oferecer para Deus, incautamente, um animal com defeito, um animal mutilado, doente ou cheio de sarna, de ferida. O que era uma abominação. Você lembra em Malaquias? Malaquias, Deus fala para o povo de Israel que está na prosperidade, está bem, e está oferecendo para Deus os restos. E Deus fala para ele: por que você não pega esse animal coxo, esse animal defeituoso que está te sobrando lá? Por que você não oferece isso para o seu imperador? Não vem trazer para mim, não. Dá para o seu imperador lá, não para mim. Cuidado no dízimo e oferta, você dá os restos para Deus. Cuidado no culto, no seu dízimo do tempo, no seu ministério, dá o resto para Deus. Davi falou: ai de mim. Longe de mim esteja servir o Senhor com aquilo que não me custou nada. Oferta missionária, eu vou lá para frente, tal. Coloco lá R$2, quando eu posso dar 10, quando eu posso dar 20, quando eu posso dar 50, tranquilo, quando eu posso dar 1.000, tranquilo. Eu vou lá e dou: meus irmãos, olha aqui, vai o fariseuzão lá, coloca R$2, tá. Dê meu dízimo e minha oferta. Cuidado com isso. Mas eu estou saindo fora do meu texto, vamos voltar lá. Os sacerdotes, eles ofereciam os sacrifícios pelos pecados do povo, mas por eles mesmos serem pecadores, humanos imperfeitos, eles ofereciam em primeiro lugar um sacrifício por si mesmos. E tinha um tal de sacrifício que o sacerdote oferecia, que era
Sacrifício por possíveis pecados por ignorância. Era tão sério esse negócio de comparecer na presença de Deus, no Santo dos Santos, em pecado, que muitos morreram por fazer isto. Então, o sacerdote fica com medo, vai que tem um pecado que eu não estou sabendo, então vou fazer um sacrifício por um possível pecado que eu tenho cometido contra Deus. Ele se precavia oferecendo esse. Gente, era muito sério esse negócio de ser sacerdote, de representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Por exemplo, você lê lá em Levítico capítulo 10, os filhos de Arão, sacerdotes, filhos de Arão, tal de Nadab e Abiú. Eles se metem num momento lá de oferecer o incenso que, dentro do tabernáculo, eles vão oferecer um incenso, e eles misturam uma coisa lá que Deus falou para não, Deus nunca mandou fazer aquilo, mas eles fazem aquilo. Tipo, faltou alguma coisa, eles completaram com outra lá. Incenso estranho. E eles foram exterminados diante do altar, morreram, caíram mortos, por apresentar diante de Deus um incenso estranho.